Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar, o MBA Inovação e Empreendedorismo da USP. Eu sou a professora Luciane, coordenadora do MBA, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês e saber que o nosso curso já vai começar. Dia 13 de março começam as aulas. Se você ainda não fez a sua inscrição, vamos correr para não deixar para a última hora. O nosso MBA foi feito com muita paixão pela área, pelo tema, porque nós acreditamos que inovação e empreendedorismo, ele é capaz de mudar vidas, de mudar uma sociedade, de mudar um contexto. E você pode ser um agente de mudança. Ele foi construído em 3 módulos, basicamente. O primeiro módulo é quem é o inovador. Enquanto você que está me ouvindo, como vai ser o inovador do futuro? Entender que nós somos agentes de mudança, podemos ser esse agente de mudança dentro do contexto onde você atua, ou você quer atuar. Partimos para a trilha da gestão da inovação, com ferramentas, métodos, conceituação, e finalizamos com o módulo de empreendedorismo, onde esse tema tão falado, tão abordado ultimamente, tem que ser conhecido de forma efetiva, enquanto empreendedor de uma nova empresa ou intraempreendedor. Se você que está me ouvindo, você pode ser um gerador de mudanças e gerar valor dentro da empresa onde você está. Então, eu faço aqui um convite para que você acompanhe essa live que está sensacional, esse webinar nosso. E também se inscreva. Dia 13 de março vai começar o nosso curso, seja um MBA da USP, seja um MBA Inovação e Empreendedorismo da USP. Durante a nossa passada agora, eu tenho só um recadinho para você. A Rafaela vai estar no chat e vocês mandem as dúvidas, comentários ali para que a gente possa estar respondendo no decorrer da nossa webinar, ok? Então, eu vou pedir um minutinho para vocês, para a gente já começar e a gente já volta. Abraço e até breve. Boa noite, pessoal. Eu sou André, professor da UFSCar, e estou aqui com uma missão muito importante, entrevistar o professor Gilson, professor da USP, da ECA. Gilson, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar, bater um papo sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Para você que está em casa, nosso espectador, né, aquele que me ouve, nos ouve e vê nesse momento, começamos 2023 com muitas novidades. Vivíamos antes da pandemia num mundo, depois da pandemia um mundo diferente. Os analistas chamavam esse mundo de mundo VUCA antes da pandemia, e agora falamos de um mundo BUNNY. Um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível, complexo. 2023 com muitas novidades, por isso a gente precisa parar um pouco, respirar, fazer uma reflexão e bater um papo com quem entende mais sobre esse assunto e vai trazer para nós aqui algumas informações muito importantes. Então, Gilson, é um prazer estar aqui com você. Acho que você tem muito a acrescentar e fica à vontade para dar a sua mensagem. Beleza, gente, boa noite. André, obrigado. Luciana, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigado a todos vocês que estão online assistindo a gente nessa live. Eu vou me dividir aqui entre o celular, a live, via telão. Nós estamos aqui num estúdio super moderno e eu queria agradecer aqui ao pessoal da EASH, na USP, né, conhecida como USP Leste, e a honra de ter sido convidado pela Luciana Ortega para ser o vice-coordenador de um MBA que trata de empreendedorismo e de inovação. Vocês vão ver na minha apresentação que eu sou o cara mais de macro. Eu gosto de pensar o macroeconomia e tal. E eu já vou dizer que caiu a ficha aqui de novo do economista, vocês vão ter que aguentar. O começo dessa apresentação é uma apresentação de economia e finanças. Porra, mas empreendedorismo e inovação vai começar com as coisas mais chatas que tem. Eu sou economista há muito tempo. Eu sei que é chato,
É muito número, mas a gente tem que fazer essa conexão também entre a imaginação, ou seja, a nossa capacidade de sonhar, de imaginar realmente um futuro diferente, melhor do que esse presente do passado, nem se fale, inclusive o passado recente, mas a gente tem essa, acho que como vivos, como seres vivos, criativos, inteligentes, tanto no individual quanto no coletivo, a capacidade de imaginar, de empreender de forma inovadora. Isso é imaginar construir um novo futuro. Agora, realmente não dá para também fazer isso na base do jogo de búzios. Eu gosto de búzios, né, e xing e tal. Legal. Faz parte. Mas e os dados sobre inflação, taxa de juros? São milhares de dados sendo produzidos. Já muita gente fala que a gente está numa datacracia, ou, em vez da burocracia, é a datacracia, porque tudo que a gente faz é monitorado. Vocês estão aqui no YouTube, quem está vendo pelo YouTube, já está sendo monitorado, já vai entrar numa estatística. Como é que eu vou tirar desse mundo com tanto dado, tudo sendo quantificado, como é que eu vou tirar uma ideia para fazer isso melhorar? E a gente já começa 2023, né, Gilson, com várias demissões nas empresas, nas Big Techs, alguns indicadores aí importantes mostrando que a gente pode estar entrando numa recessão. Então fala um pouquinho para a gente dessa conjuntura, desse contexto que nós estamos vendo já no início de 2023. Bom, o tema Big Tech, Big Flop. Agora já tem gente falando também de um Big Test, porque de fato essa semana, inclusive, é bom lembrar, nessa semana saem os indicadores, os relatórios das Big Tech. Então, de fato, nós estamos num momento crítico, importantíssimo. Tá no meio financeiro, todo mundo discutindo, né? Hoje mesmo, muita instabilidade na Bolsa Americana, em função de que vai sair um monte de relatório envolvendo as Big Tech. A Big Tech, Google, Alphabet, Meta, Facebook, Amazon, Apple. Vocês sabiam que, também me surpreende isso aqui, o Avatar 1 deu quase 3 bilhões de dólares de bilheteria. E o 2, que ainda está rodando, em 30 dias já passou de 2 bilhões de dólares. Só a franquia, digamos assim, Avatar, em 2 filmes já bateu 5 bilhões de dólares. Então a gente está vivendo um momento de grande expectativa, porque um Avatar, uma obra audiovisual como Avatar, para captar 5 bilhões, sendo que se custou 500 milhões, foi muito, e não é pouco, hein? Imagina um filme brasileiro que tivesse 500 milhões de dólares de orçamento. Pois é, os 2 Avatares já gastaram 500 milhões de dólares e o rendimento até agora. Ainda vem outras janelas de exibição. Vai acabar passando Avatar 2 na TV 3D ou no teu óculos 3D. E você vai querer consumir. Então, o que está acontecendo é um momento crítico, contraditório, muita inovação tecnológica, mas as grandes empresas parece que chegaram num beco. Né? Nós vamos fazer aqui, se puder passar aqui nossas transparências, nós vamos seguir um roteiro aqui para... sabe como é que é? Professor começa a falar e vai embora, né? Bom, primeiro a conjuntura. Claro, o que está acontecendo? A gente já falou um pouco da conjuntura. De fato, né? Demissões em massa, né? Já passa de mais de 100 mil demitidos nas grandes empresas de tecnologia. Essas ações sofrendo. Né? Então, importante. O mercado de capitais. Fica todo mundo olhando muito a política econômica, grandes tendências, e não olha para o mercado de capitais. Gente, isso é capitalismo. E o capitalismo, onde ele avança, o mercado de capitais avança. Né? Eu vejo pouco, por exemplo, hoje em dia, os economistas falar de mercado de capitais. Eu tenho um fascínio pelo mercado de capitais, eu confesso aqui, pessoal. Né? Então, nós vamos olhar para o mercado de capitais para entender realmente essas empresas, grandes empresas, estão flopando,
Elas vão quebrar, estão demitindo todo mundo, acabou o boom, a inovação está comprometida? Ou qual é a história que as ações dessas empresas contam para a gente? Eu tenho que saber ler esses ícones de valor. São ícones complexos, tem que ter um letramento, um aprendizado. Por isso que eu digo, não é Búzios, não é o Xing. É um negócio que você tem que entrar e olhar aqueles gráficos. Nós vamos brincar de olhar gráfico daqui a pouquinho. Obviamente, eu já falei da expectativa do Big Tech, tem a taxa de juros americana também, essa semana, está um grande debate, vai subir, não vai subir. E, claro, uma grande questão geopolítica que a gente nem vai realmente arranhar aqui hoje, porque eu desci a um nível da empresa, nós vamos falar de grandes transformações, mas a questão geopolítica vai ser um dos eixos temáticos no nosso MBA. Então, está todo mundo ligado, né, que nós estamos em guerra, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, China e Estados Unidos, numa guerra pelos mercados de chips. As Forças Armadas Americanas de olho nos territórios onde tem lítio, onde tem urânio. Né? A Ucrânia é um celeiro de usinas nucleares, a maior delas está lá. Então, questões geopolíticas envolvendo os recursos do planeta, nós vamos voltar a isso mais adiante, a gente vai começar realmente falando do desempenho das empresas, Big Tech. Essa questão política internacional vai mais para frente. No final a gente volta para esse nível mais macro. Mas vamos olhar as empresas, depois subindo o nosso, digamos assim, instrumento de observação, que é um observatório que a gente está construindo uma observação da realidade. Então, primeiro, essas empresas estão quebradas ou não estão? Segundo, crescimento econômico. Acabou, não acabou, a recessão é inevitável. Né? Quer dizer, se você quer empreender, você tem que ter uma noção do contexto macroeconômico, se vai crescer, como, por onde. Quer dizer, entender a dinâmica financeira das empresas, os modelos de negócio, de gestão da inovação e uma gestão inovadora financeira também. O mercado de capitais com muita novidade, nós vamos falar disso também. Bitcoin, Ethereum, está todo mundo louco, criptoativos, criptomoedas, NFTs. É uma frente importantíssima de empreendedorismo, de inovação. Vamos chegar lá, né? Mas tem que ter a visão do crescimento macro. E aí nós vamos falar realmente, não tanto da geopolítica, mas nós vamos falar do planeta Terra, da vida. São questões que aí realmente talvez o Xing até ajude mais do que as tabelas e os gráficos. Quer dizer, a consciência que as pessoas têm de estar vivas e o porquê do estar vivo, ter sobrevivido à Covid, ter sobrevivido a fomes, como a gente viu com o povo Yanomami, quem sobreviveu. Vida é a vida nesse planeta, com a energia que nós temos, e nós estamos numa transição energética, nós vamos falar de transição energética, e a transformação digital. Óbvio, nós estamos aqui já no digital, conversando com vocês pelo digital. O MBA, ele é todo online, mas no final a gente vai discutir que online é esse. Que online é esse? O André, inclusive, vai trazer para vocês uma visão que já está no nosso MBA e que eu acho que é o fundamental quando a gente chegar aqui, que é a imersão colaborativa, né? E você ter uma trajetória individualizada. Mas a gente vai voltar, porque a gente vai descer do macrocósmico, quase espiritual da vida, para o MBA e falar, bom, ok, o que cada indivíduo vai fazer no nosso MBA? Eu vou falar um pouco também do que eu faço e como é que eu vou receber os nossos participantes, não vou nem chamar de alunos, né? São parceiros e participantes, né? Que nós queremos receber para agir. O MBA é Master of Business Administration. Eu quero mudar para Master of Business Action. É ação. Não é só, é a gestão voltada para uma ação transformadora que nos conduza pela transição energética, usando a transformação digital a nosso favor. E não a favor da bulimia, da automutilação, né, da depressão, uma série de problemas de saúde, inclusive, muito especialmente entre crianças e adolescentes, que tem que ser examinados. Hoje apareceu, olha que coisa interessante, hoje apareceu numa das principais referências de visualização de dados,
que nós vamos usar muito no MBA, eu vou usar muito nas minhas aulas, né? Que é o Visual Capitalist, recomendo a todo mundo olhar. Saiu hoje, é gratuito, podem entrar, a gente vai dando dicas aqui. Pode entrar para ver as tendências. A primeira, sabe qual é? Qual? Como levar a morte para o digital. Serviços pós-morte no digital é uma das tendências tecnológicas. Gente, é muita coisa acontecendo e também uma nova percepção do que é estar vivo com a energia que a gente tem, mas usando esse digital a nosso favor. São temas do MBA. Vamos dar uma mergulhada? Como é que nós estamos de tempo? Você conta, eu falei, professor fala demais. Só a introdução 20 minutos, já levou 20 minutos. Então, eu vou fazer agora uma sessão, vou vestir minha pele aqui de economista, mais do que economista, mas economista. Meus velhos tempos aí de economista-chefe do Bank Boston, né, de editorialista da Folha de São Paulo, do Diário Comércio e Indústria. Eu tenho boa quilometragem como economista, né? Fui vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Eu era um garoto ainda, né? Mas foi uma experiência interessante. Trabalhei no BNDES, na época o presidente do banco era o Guido Mantega, no próprio Bank Boston, era o economista-chefe, com o Henrique Meirelles. Aliás, vou contar um episódio aqui, só entre nós, não é para espalhar, porque outro dia eu estava lendo o jornal e fiquei sabendo que agora o Aloysio Mercadante, que chegou lá no BNDES, ele resolveu acabar com o elevador da diretoria. E aquilo me atingiu muito, porque eu era assessor da presidência, e claro, né, tem muitos elevadores, o BNDES é gigantesco, mas tinha um elevador da diretoria que você chegava lá, apertava em 40 segundos no máximo, você estava lá e te levava para o andar da presidência. O Aloysio Mercadante, num ato que a Associação dos Funcionários considerou democrática e tal, não tem mais da diretoria, esse elevador vai ser usado por pessoas com deficiência e terceira idade, liberaram. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu acho que eu sou a pessoa única que teve essa experiência. Eu tinha trabalhado como economista-chefe com o Henrique Meirelles e estava como assessor da presidência com o Guido Mantega. Estou chegando no banco, aperto o elevador para descer, chega o elevador, quem é que está no tal do elevador? Henrique Meirelles e Guido Mantega. Aí eu olhei e falei, poxa, e eles estavam brigando, era uma época que tinha uma briga muito grande, qual o papel do BNDES? Isso é uma discussão grande na economia brasileira sobre, afinal, tem um banco de desenvolvimento, ajuda, atrapalha, campeões nacionais, estava uma briga naquela época. Eu olhava para um lado e falei, pô, meu ex-chefe, no mesmo elevador, né? Eu acho que foi uma experiência incrível. Hoje voltou esse espírito aqui do economista. Eu quero chamar a atenção para esse gráfico aqui da Apple. Olha o que aconteceu com a Apple desde 2018 até 2023. Quer dizer, claramente, né, a partir do final de 2019, olha o que aconteceu com essa empresa. Ou seja, do começo da Covid até o final de 2022. Não é brincadeira. Você estava na faixa de 50 aqui no valor, que está em 150. Quer dizer, a performance das ações da Apple, quer dizer, no mínimo durante a pandemia, essa empresa triplicou o seu valor de mercado. No momento que estava morrendo gente, fechando um monte de empresa. Só que é o seguinte, o planeta inteiro foi para o digital. Então, Big Tech e Big Flop, essa primeira evidência empírica. Você fica olhando para o noticiário do dia a dia da semana, você perde as tendências estruturais, e é por isso que o nosso MBA vai tratar também de economia política, tecnologia. Você tem que entender o que está acontecendo com as empresas de tecnologia. Então, primeira conclusão, já para ir direto ao ponto, obviamente, o tal do Big Flop, não existe esse Big Flop. Né? Existe um momento de crise, mas não é uma derrocada, porque olha o que ela está derretendo e o que subiu. E eu acho que todo mundo mais ou menos já percebeu, especialmente vocês que estão assistindo a gente online, e que, portanto, estão usando a tecnologia digital, que a tendência a partir de agora é que não vai voltar nunca mais ao que era antes.
E ainda tem metaverso e outras coisas chegando. Quer dizer, esse ajuste que está ocorrendo agora é porque, sem dúvida, houve uma expansão muito grande com a pandemia, porque todo mundo ficou online, era lockdown no mundo inteiro. Agora nem a China tem lockdown mais. Quer dizer, essas empresas estão fazendo um ajuste de curto prazo, pós-pandemia. Aí vem a questão da interpretação. Eu acho que não vai devolver todo esse valor, né? Porque, de fato, é um ajuste, a humanidade fez um ajuste, e esse ajuste se chama transformação digital, que é um dos eixos estruturais, obviamente, do nosso MBA, porque nós estamos falando de empreendedorismo e inovação num mundo predominantemente sujeito à transformação digital. A outra questão, nós vamos ver daqui a pouquinho, né, é a transição energética. São os dois fatores que podem entrar em sinergia ou podem entrar em colapso, né, um divórcio, uma fissão, né, que aí o planeta inteiro vai para o chapéu. Mas vamos passar aqui mais um? Agora eu estou comparando Apple, Amazon, Google, Meta e Bitcoin. Será que isso é uma coisa só da Apple e tal? Então vocês veem, Bitcoin é esse vermelhão, né? Vermelhão grosso. As outras é tudo empresa de tecnologia. Umas valem mais, outras valem menos, mas o movimento ele é praticamente, uma é o espelho da outra. Portanto, eu estou olhando empresas individuais, mas elas fazem parte de uma vertical, de um cluster global de Big Tech. Todas passaram pelo mesmo ajuste, né? Agora, o Bitcoin, vocês veem que ele dispara mais na alta e ele despenca mais na baixa. Então, acabou o Bitcoin. Não, não é isso, gente. Ele também faz parte do ajuste, mas como ele tem muito investimento especulativo, a volatilidade dele ainda é muito grande, a regulação é menor. Você vai começar agora a defender a regulação, controlar o Bitcoin, controlar Ethereum. É um tema, né? Mas não dá para cair de boca no ultra, hiper neoliberalismo das criptomoedas. Essa visão meio anárquica, de que agora tudo vai ser sem banco central. Bom, esse é um dos temas que a gente vai discutir com detalhe também. Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou pioneiro e absoluto defensor do uso de criptomoedas, criptoativos, NFTs, fazendo pesquisa sobre isso. É um caminho, mas não é trivial. O Bitcoin, que é a grande referência, né, tem que entender o que é Bitcoin, mas vocês veem como ele é muito mais volátil, porém ele segue a mesma tendência. Olha o que acontece com a Bitcoin durante a pandemia. Então ele também expressou de alguma maneira essa busca por segurança em ativos digitais. Isso é pela primeira vez na história que está acontecendo. Antigamente o pessoal corria para o ouro, para o setor imobiliário. Então vocês veem que esses valores para empresas ou para uma moeda, esses movimentos, eles indicam que a transformação digital ela é estrutural e hoje não dá para dizer que o virtual é um negócio que não tem valor ou que ele depende. Ele tem muito valor e a maneira como ele vai conectar com o real é que é decisivo para o sucesso do empreendimento, do empreendedor e para a sobrevivência do planeta Terra também. Agora olha o próximo aqui, que eu fiz uma brincadeira. Pode passar aqui para o próximo. Né? Apple, Bitcoin e Ethereum, só para ficar claro, né? O Ethereum, vocês veem, é o verdão. Ele também é ipsis litteris, é uma coisa só. Não vai, vou comprar essa moeda e não aquela. Todas elas se mexem, porque é um tipo de ativo muito característico e ele vai expressar. O Ethereum é a segunda moeda mais negociada, mas vocês veem que os dois, né, estão muito mais voláteis. Agora, o próximo é que vai nos levar à grande questão. Porque aqui eu coloquei o quê? Apple, Bitcoin, Ford. O azul aqui é a Ford Motors. Lembra do automóvel? Uhum. E o pretão ali é Aramco, a grande empresa da área de petróleo da Arábia Saudita. Então, olha que coisa interessante, como muito mais estável. É muito mais estável. E como a correlação agora é entre carro e petróleo. Uhum. Assim como nós vamos ter outras correlações, por exemplo, entre digitalização e consumo de energia elétrica.
né? Mas olha no caso do petróleo, a estabilidade, que não aconteceu nada. Não, oscilou, teve guerra, né? Então nós estamos falando de um mundo real, feito de petróleo, de carros e fábricas, na China, na Coreia, no Brasil, que estão com destino em questão, porque esse modelo é um modelo que eu diria menos propenso a ter sustentabilidade do que o próprio digital, apesar do digital ser tão nervoso, só que ele não se mexe. É uma coisa que não. Então a gente tem uma grande transformação digital acontecendo, mas essas empresas, né, seja o setor automobilístico, seja a área de energia, petróleo, parece que a mudança, digamos, de uma transição energética, se já tivesse acontecendo com a intensidade da transformação digital, sim, essas empresas já estariam perdendo valor, ou o petróleo estaria, uma empresa da área de petróleo estaria perdendo valor. Isso não está acontecendo. Então, a Petrobras tem que privatizar. Calma, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Quer dizer, nós temos todo esse complexo militar, industrial, energético e manufatureiro, né, que tem que ser completamente reinventado para a gente fazer a transição energética. E se você pegar as pesquisas hoje, com as empresas, pelo menos 50% diz que não tem a menor ideia do que é transformação digital. Então a sensação de crise que a gente tem hoje global, ela em parte eu estou aqui mostrando com números, né, mas ela é a expressão de um confronto de duas formas de gerar valor, uma que aponta para o futuro, a outra que é uma herança pesadíssima, que gera guerras, né, mas que as duas estão exatamente em contraponto, que é energia e tecnologia digital. E Gilson, para quem está aí nos vendo e ouvindo, o que pensar, né? Existem muitos alarmistas nesse momento que estão prevendo uma recessão. E você está dizendo que está acontecendo aqui um ajuste, uma acomodação. O que nós podemos pensar, né, enquanto empreendedores inovadores? Né? Bom, vamos entrar para esse segundo momento, sair das empresas, pode pular a próxima. Essa aqui é só rapidamente, de novo aqui, né? A gente tem o petróleo e a Petrobras aqui embaixo, o verdão aqui embaixo agora é a Petrobras. Vocês veem que também tem altos e baixos e tal, mas se mantém estável. Se mantém. A próxima, por favor. Bom, dá para crescer? Olha o que foi o crescimento nos últimos 2000 anos. Agora vamos zoom out e olhar esse sistema. Olha o que cresceu basicamente no século XX. É uma coisa, quer dizer, ao céu e além. Quer dizer, como é que é possível crescer em direção ao infinito? Vamos passar adiante aqui? Olha só, PIB per capita, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, olha lá no alto. Europa Ocidental lá em cima. E aí tem um miolo aqui, em que a América Latina e o Brasil estão bem embaixo, mas é um miolo aqui que pega a África subsaariana, o Sudeste Asiático, o Sul da Ásia, o Brasil, a América Latina. Vocês veem que eles estão tudo aqui, bem aqui embaixo. Né? Europa Oriental e Oriente Médio e o Sudeste Asiático, um pouquinho, né? Teve milagre lá, o milagre serviu para eles subirem um pouquinho. Mas olha a diferença, né, de crescimento dos países centrais e dos países ditos emergentes ou em desenvolvimento. Então a questão do crescimento é o seguinte, a pergunta é básica. Alguém acredita que é possível o mundo inteiro atingir aquelas taxas de crescimento dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa Ocidental? Não dá. O planeta não aguenta. Olha o tamanho da diferença. E mais, dá para aqueles caras lá, os países ricos, continuarem consumindo e acumulando daquele jeito? Também não dá. Então, a questão não é recessão, é só uma questão de curto prazo. A questão estrutural é o seguinte, o planeta demanda uma transformação estrutural nessa distribuição. Quem vai fazer isso? As empresas. Agora, o Big Flop não acontece. Olha o tamanho, né? Isso tem que acontecer, não no Big Tech, né? Porque o Big Tech, ele praticamente, nesse momento, ele reforça os padrões, inclusive de organização da informação antigos, porque todo mundo sabe que a internet surgiu para o quê? Para sair do um para muitos, ou de poucos para muitos,
e transformar a sociedade num muitos para muitos, uma coisa colaborativa. Falhou esse projeto, falhou. Não sei se era o projeto, mas se dizia que o futuro da internet era todo mundo ser empreendedor, criar o seu conteúdo, produzir a sua renda, o seu produto, o seu serviço. A economia do serviço cresceu, não desconcentrou. Então o que acontece? Não é que tem que ter uma recessão. A questão é como é que os cidadãos da América do Norte e da Europa Ocidental vão encarar e vão resolver problemas como envelhecimento, né? Insustentabilidade desse crescimento, destruição da natureza. Então vocês veem que eles começam a investir bilhões na floresta amazônica. Então, essa mudança, o Big Tech, eu acredito que não faz a mudança. Mas a tecnologia, sim. Então, essa tecnologia, se ela for bem distribuída, pode realmente criar oportunidades para o empreendedor inovador resolver problemas que o Big Tech não está resolvendo. Ele está totalmente colado, né, nesse padrão de concentração global da renda e do poder. O próximo, isso aqui é os Estados Unidos, entre o século, começo do século XIX até agora, quer dizer, você sai aqui, né, no final do século XIX, você está em torno de 60 mil dólares, né, do produto per capita, e você chega aqui no final, né, dos anos 2017, 2018, com 50 mil. Quer dizer, como é que você vai de renda per capita de 5 mil para 50 mil? E o resto do mundo vai conseguir fazer esse salto? Em que medida esse salto também não implica impactos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos que ninguém aguenta mais? Não tem planeta, né? Não tem planeta e não tem gente pobre, miserável que aguente ficar embaixo de um chicote como se fossem escravos. A gente vê que as populações negras sofrem mais, está estatisticamente demonstrado. As mulheres sofrem mais, o meio ambiente sofre, né? E modos de vida local sofrem também, né? Porque você tem que alimentar uma Big Tech consumindo aquele conteúdo ou aquele serviço que é prestado pela Big Tech. Quando você poderia estar empreendendo um conteúdo digital, um serviço digital na sua cidade, na sua região. Nós vamos voltar sobre isso, porque o MBA também é sobre criar empreendimentos inovadores com tecnologia para transformar a partir do local, já que o global, como a gente está vendo, está complicado. Passando adiante aqui, taxa de juros no zero. Então, mas a taxa de juros subiu e tal. De fato, ela subiu aqui, no finalzinho, né? Mas você vê que subir juro mesmo, mas depois de choque de petróleo, chegou a quase 20%. Isso foi um choque, e o que eu diria é que até agora a gente ainda está se acomodando a uma transição do choque do petróleo, mas não acabou esse processo. Vocês veem que a tendência estrutural desde os anos 80 é de queda na taxa de juros americana. Agora ela subiu porque a economia aqueceu, né? E aí ficou todo mundo preocupado. Essa semana tem decisão do FED, do Banco Central Americano, mas a tendência estrutural, ela é, na verdade, de cada vez mais liquidez, inclusive liquidez em novas moedas. Portanto, não tem como ter uma taxa de juros de longo prazo muito alta. O pessoal diz, mas tem que financiar o déficit público dos governos, por isso que a taxa de juros acaba ficando mais alta do que deveria. É um argumento importante, mas também é de curto prazo. Então, eu queria chamar a atenção, podemos sair dessa parte mais econômica, eu queria chamar a atenção, vamos resumir. Primeiro, tendências de longo prazo, transição digital versus energética. Esse é um tema central. Né? Se você tem uma ideia de um empreendimento, uma inovação que pode ser colocada, pode ser um empreendimento privado, pode ser um empreendimento coletivo, tem muitas novas formas de organização de empreendimentos para gerar renda, emprego, uma série de benefícios. Né? Só que tem que criar isso aqui, gente, não vai sair necessariamente. Né? Muitas coisas, inclusive, que saem desse movimento todo, acabam virando parte, né, das Big Tech. Mas, enfim, essa transição está acontecendo. Há uma dificuldade de associar os ajustes macro com os ajustes micro. Então, a gente viu as ações do setor de energia e as ações do cluster tecnológico. Quer dizer, como é que você vai fazer essa mudança energética
sem que a transformação digital seja interrompida? Como é que ela pode ser mais sustentável? É no nível da empresa que isso tem que ser feito. Não é simplesmente uma política macro. Então, por isso que a gente está vendo cada vez mais no Fórum de Davos, no Fórum Econômico Mundial de Davos, em vários fóruns internacionais, a necessidade da mudança a partir dos empreendedores. Né? Não vai ser uma política macro ou uma estratégia global se ela não estiver realmente ancorada no potencial de descentralização da própria rede digital. Né? Portanto, o local e o global, que são, evidentemente, a gente viu aqui, está em conflito, né? Quer dizer, você tem um problema dos países que precisam crescer mais com os países que não conseguem parar de crescer de forma insustentável. Né? Então, nós vamos ter que fazer esse ajuste. Eu digo que é o seguinte, o foco para resolver esse macro problema é voltar para o micro. Mas é um micro consciente do macro. O caminho para o global se resolver é voltar para o local, mas é um local consciente e conectado ao global. E a mesma coisa na questão energética. Quer dizer, dá para mudar as nossas restrições aí de energia, tem várias soluções, todas elas passam pelo digital. Que legal, Justo. Então você está dizendo que tem muitos problemas para resolver hoje no mundo, né, principalmente socioambientais, que demandam soluções criativas e, mais do que nunca, o empreendedor precisa ser um agente consciente, um líder consciente, porque não esperar de fora para dentro, mas esperar que essa mudança possa ocorrer de dentro para fora, ele tomando a frente dessa transformação. As empresas, os empreendedores. E aí eu que te cutuco, porque você é um cara que, quem fizer o curso vai conhecer mais o André. Mas o André, ele justamente tem essa visão, né, que vai ser muito forte no nosso módulo 1, de qual é a trajetória que você tem que fazer para conectar esse interior com esse exterior, não é? Exato. Vamos ter oportunidade, né, de olhar para o inovador, o empreendedor, né? Por quê? Porque sempre a qualidade da inovação depende do estado interno do inovador. Então, se o inovador não estiver bem, né, não tiver saúde mental, equilíbrio, ele não vai conseguir dar respostas bem-sucedidas à realidade, aos problemas que vão aparecer. Então, primeira, foi muito importante, né, Gilson, essa introdução que você trouxe. Estamos vivendo aí um big flop, e você já acho que acalmou um pouco, né? Quer dizer, mostrou que não, que está acontecendo uma adaptação, tem problemas, né? Muitos problemas a serem resolvidos, mas para o empreendedor, para o inovador, problema é sinônimo de oportunidade. Ainda mais empreendedores e inovadores que têm no seu arcabouço mental não só as hard skills, mas também as soft skills, né? Que sabem dialogar, que têm empatia com o outro, que se relacionam e observam problemas e demandas de stakeholders e a partir dessa articulação trabalha no sentido de obter uma solução adequada, conveniente não só para si mesmo, mas para o todo, né? Olhando o todo. Olha, o que o André está falando é a tradução do espírito do nosso MBA. Ele vai nesse caminho. Eu quero dar 3 exemplos de professores que vão participar do MBA, que são professores e são empreendedores e inovadores. E são parceiros nossos. Eu quero apresentar, ainda que rapidamente, para vocês entenderem como que essa nossa visão da economia e do planeta, traduzida num programa MBA, envolve gente que faz mesmo. É o Master of Business Action, Administration and Action. Então, eu vou pedir para o pessoal jogar na tela o primeiro case, digamos assim, que eu quero apresentar, maravilhoso, que é o Mundo do Amanhã. Esse projeto, o Mundo do Amanhã, ele é um projeto liderado pelo Jean-Claude Razel, que vai ser professor do nosso MBA também. E o Mundo do Amanhã, vocês vão perceber aí pelo site, o mundodeamanhã.com.br. Está para começar agora em março, inclusive uma série de vídeos lá. Ele fala exatamente isso, como é que vai ser esse mundo, né, com essas habilidades, esses soft skills, não kills, soft skills que o André mencionou. Né? E lá, inclusive, ele dá
não vou chamar de um receituário, mas vamos dizer assim, são alguns mandamentos. Assim, olha, se liga nessas questões, são 7 tópicos, princípios, para você se ligar que os sonhos podem ser realizados de um amanhã melhor. E o Jean-Claude, que é um guia de montanha na França, um dos melhores guias de montanha. Que legal. Só que é o seguinte, como é que eu cheguei no Jean-Claude? O Jean-Claude, ele é também um empreendedor aqui no coração do estado de São Paulo. Inclusive o próprio mapa dessa cidade lembra um coração, que é Brotas. Brotas perto de São Carlos, né? Fazem fronteira. Eu com a pandemia, não podia dar aula, só online, falei, vou sair de São Paulo, fui para Brotas. E aí em Brotas não resisti a já exercer o meu lado empreendedor social de projetos, junto com um programa da USP, da Pró-Reitoria de Pesquisa, conectado a uma rede chamada WASH, Workshop Aficionados por Software e Hardware. E aí levei a prefeitura e a empresários e tal, e são 2 anos já trabalhando, e tem um projeto em Brotas que é para a preservação do Jacaré-Pepira, um rio que parece que é o rio, né, mais limpo ainda, o mais limpo do estado de São Paulo, passa por vários canyons, é uma região lá onde que o pessoal faz o rafting. Faz o rafting. Então, o Jean-Claude ele criou a empresa Alaia, que é uma empresa de turismo, e junto com a Alaia, que preserva ao mesmo tempo que ativa aquele cenário todo como um empreendimento de turismo de aventura, né, ele também criou o Instituto Astral. Então, nós estamos trabalhando com o Instituto Astral para criar, por exemplo, um game na área de turismo ambiental, junto com os alunos da Escola Pública de Brotas. Então começa a misturar níveis e é um exemplo do que você está falando. Quer dizer, tem soft skill, tem setor público, tem setor privado, tem universidade, tem empresário, tem terceiro setor, tem criança e tem velho. E esse projeto Astral, ele tem um olhar cuidadoso também para o ecossistema. Educação ambiental. Quer dizer, o Instituto Astral está voltado a uma educação ambiental por meio do turismo de aventura. Esse é um projeto, tá? Fica aqui meu oi para o pessoal de Brotas, que eu sei que tem vários assistindo, inclusive os nossos parceiros lá, né? O segundo projeto, Master Lemon, aí é um game, que esse primeiro é ligado à educação ambiental, desenvolvimento local, comunidade. O Master Lemon é um game que a gente, enfim, conheceu no mercado de games, então é uma coisa de estar envolvido com as feiras, né? O Brasil Game Show, o Brasil Independent Game, o Big Festival, tem várias instâncias. É um mercado no Brasil bastante importante, né? Eu até participei de um grupo que ainda existe aí, que a gente fez uma cartilha e levamos para o Lula, Lula Play, quem quiser conhecer, com propostas para o setor. Mas enfim, uma coisa são as propostas, outra coisa é, né, suar a camisa e junto com os empreendedores, no caso o Júlio Desante, que criou o Master Lemon, e é um dos projetos que também é destaque, porque a gente está falando muito de gamificação. No caso do Master Lemon, o foco é educação, aprendizagem de línguas e autoestima, que é o que você falou. Como é que eu faço para desenvolver o meu lado de soft skills, né? Então, o pessoal está mostrando aqui, né? Então, um projeto realmente voltado à educação ambiental, tem a ver com o que o André comentava, né? O Master Lemon também, e esses cases, né, para mim, são a expressão da minha convicção maior ao participar do MBA, que a gente está aqui não só para transferir conteúdo, mas para compartilhar experiência e compartilhar esse espírito, né, que é um espírito de ir atrás. E um último exemplo, eu quero dar uns 3, porque também vai dar aula com a gente, né, que é o Fernando Goldenstein, né? O Fernando e o Léo, eles são da Companhia dos Fermentados. É uma revolução no campo do quê? Do que a gente come. E a gente tem visto muitos estudos de uma área realmente nova na medicina, que é a Gut-Brain Axis. É o eixo entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Porque o que você come influencia o que você pensa, e vice-versa, né? E a Companhia dos Fermentados é uma inovação nesse campo, que mistura saúde mental, que você falou que é fundamental, e o corpo físico de cada um. Porque a energia que eu falo, nós estamos num planeta com energia, nós estamos nesse planeta que a gente come, a gente respira de um jeito sustentável. Senão, a gente vai comer errado, vai ficar doente, vai morrer mais gente, né? E o planeta vai ficar mais poluído. Então, o micro, individual, seu corpo,
tem a ver com a cidade que você quer morar, com o tipo de comida que você quer comer. Então são 3 empreendedores altamente inovadores, com alta tecnologia, resolvendo problemas. Tomara que eles cresçam e apareçam. E notem vocês, né, que são empreendedores que resolvem os problemas já com drives, né, orientados para a natureza, para o ser humano, para a saúde mental, né? Então alimentação, talvez até, não sei, Gilson, mas a forma como se respira, né, a forma como a gente respira impacta a nossa saúde mental. Então é muito interessante esses cases que você está trazendo. Bom, quem quiser saber mais é só se inscrever, fazer a matrícula, porque eles vão participar, falar do seu drive empreendedor e trazer elementos também conceituais, além da parte prática, né? Então, eu estou muito feliz, né, com essa oportunidade de, inaugurar o nosso webinário. Espero que o pessoal não tenha se assustado aí com os gráficos, né? Mas é isso, eu acho que a gente está buscando não apenas falar de empreendedorismo e inovação, mas nós mesmos sermos empreendedores inovadores na área de educação, né, para adultos, para empreendedores, para empresários, né, e na área também do autoconhecimento, porque sem isso é o que você falou. Se você não entender o que está se passando com você, como é que você vai querer entender o que se passa no mundo? Eu também sou professor desse curso, né? Tenho o prazer aqui, como a professora Luciane colocou, de fazer parte, né, dessa equipe. E quero dizer que é uma satisfação muito grande, né? Tenho um cuidado, um carinho muito especial com esse tema, autoconhecimento e autorrealização, né? Autogestão, porque por mais que ainda não estejamos, ou não estejamos, né, num big flop, numa recessão, é um mundo bunny, né? É um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo complexo, é um mundo não linear. E a gente precisa tomar um cuidado muito especial com a nossa mente, né, com a nossa saúde mental, com as nossas emoções. Então, desenvolver inteligência emocional, ampliar a nossa consciência, né? O ser humano faz o melhor que pode, dado o seu grau de consciência, o seu nível de consciência. Então, se a gente amplia a nossa consciência a respeito de nós mesmos, né, até quem nós somos, né, como é que a gente se sente em relação a determinadas situações, como a gente interage, como a gente se relaciona, como é que a gente enxerga o mundo, como é que a gente pode suspender essa maneira como a gente enxerga as situações, relacionamentos e o mundo, suspender isso aqui na nossa frente e melhorar essa maneira de perceber, de interagir com a sociedade, com o meio ambiente. Isso vai ampliar nossa consciência e a gente vai melhorar a nossa capacidade de intervenção. Lembrando que a nossa capacidade de intervenção é uma função da forma como estamos. Então, se estamos num momento de crise, ou num momento que não é crise, um momento mais tranquilo, a forma como nós estamos, né, o que estamos sentindo, como estamos percebendo e acolhendo as situações difíceis, até as contrariedades, as vicissitudes que chegam para nós, ou seja, isso determina a forma como a gente vai responder aos problemas. E a gente viu, né, pela apresentação aqui do Gilson, que temos muitos problemas para serem resolvidos, né? E o empreendedorismo, a inovação, são chaves muito importantes. O nosso curso tem um olhar especial para o indivíduo, né, para o inovador, que além de trabalhar com ferramentas, com técnicas, com tecnologias, com modelos de gestão, precisa olhar para si mesmo e se trabalhar a si mesmo, né? Se auto-observar, se autoconhecer, desenvolver uma autoconsciência para obter de si mesmo o melhor funcionamento, aquele funcionamento pleno, capaz de enxergar situações, encontrando nelas, difíceis ou não, encontrando nelas as oportunidades de melhoria, de transformação. Então, é muito bom, é um grande prazer estar aqui, né, fazendo parte desse time. E Gilson, obrigado pela sua exposição, pela sua apresentação. Você acho que concluiu, né? A gente pode abrir agora para as perguntas, né, dos nossos espectadores que nos assistiram aí, 53 minutos. Acho que estamos no tempo. Deixa eu também olhar aqui como é que está no meu celular. Vou dar uma xeretada no YouTube. E sabe o que eu queria também, enquanto chegam as perguntas, comentar uma coisa que é do contexto político que a gente está vivendo, né? Eu mencionei aqui o BNDES.
E Já temos uma pergunta, viu, Gil? Só pra... Eu mencionei aqui o BNDES e eu tenho a clareza, acho que todo mundo tem essa clareza, de que o governo Lula, do ponto de vista de políticas a favor do empreendedorismo, ele várias vezes anunciou e enunciou essa prioridade, né? Então, eu acho que tanto organizações que já existem, né, bancos públicos, né, se a gente pensar em instâncias como o Sebrae, por exemplo, que é fundamental, né, podem ter uma ação renovada. Áreas de incentivo à aproximação entre universidade e empresas, não só federal, né? Aqui em São Paulo, o secretário de Ciência e Tecnologia é o professor Varran Agopian, ex-reitor da nossa querida Universidade de São Paulo, que aqui nós estamos falando de dentro da USP também. É um MBA EASH-USP. Então, eu acho que para quem está em São Paulo, nós estamos muito atentos. Virão editais, virão inovações em políticas públicas, voltadas inclusive à reindustrialização ou à criação, por exemplo, de cidades mais inteligentes, de cidades mais sustentáveis, né? Então, houve realmente nos últimos anos, houve um apagão do nosso aparato público em muitos sentidos, tanto na área de direitos sociais, quanto direitos ambientais, quanto na parte de empreendedorismo mesmo. Mas o Brasil é muito forte, né? E está aí. Quer dizer, o vice-presidente, isso é importantíssimo vocês perceberem que nós estamos ligados nisso, a gente quer que vocês participem disso, fazendo projetos e empreendendo. O vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, é ministro da Indústria e Comércio também. Isso é muito importante. Não é que vai ser um ministério ali qualquer. É o próprio vice-presidente encarregado de reconstruir a economia brasileira com ênfase no quê? Criar grandes empresas, grandes campeões nacionais. Não vai ser isso. O Lula já falou, o próprio Luiz, os próprios economistas petistas já falaram, o modelo é outro. E vou te dizer, é um modelo muito parecido com o que a gente está falando aqui. Ele vai privilegiar digitalização, meio ambiente e inclusão social. Agora, isso aqui é invenção do PT? Não, é o ESG. Environment, Social Inclusion, Governance. Então, é um novo capitalismo. As autoridades públicas também estão aonde, né, são vitoriosos, né, as forças mais democráticas e mais inteligentes. Sim, se estabelecem políticas públicas e é para o empreendedor, não é para fazer nem um campeão nacional que vai ter o mercado global de carne e nem uma estatal de serviços digitais e games. Então, é um universo que tem para ser criado, mas você que está assistindo a gente, que quer empreender, também precisa se preparar, né? Ter o seu projeto como pessoa. O nosso MBA vai ser isso, vai do autoconhecimento a uma formulação que resolva um problema individualizado no seu projeto. Muito legal, Gilson. Gilson, tem 3 perguntinhas aqui, né? Vou ajudar a responder, né, também, por ter conhecimento aqui da nossa grade. Mas primeiro a Cíntia Alves, né? Boa noite, Cíntia, obrigado pela pergunta. Professores Gilson e André, em uma economia do conhecimento profundamente digitalizada, podemos dizer que as Big Techs serão ou terão necessariamente EdTechs? Ótimo tema, com certeza. Com certeza. Por quê? O que é a EdTech? Para quem não está habituado a esse jargão, né? É Ed de educação. Então são as empresas, muitas startups, que vão fazer o empreendedorismo inovador na área de educação. Com certeza. Por 2 razões que eu vou falar rapidamente, que daria cada uma delas um webinário. Mas por 2 razões. Primeiro, o surgimento do metaverso como fronteira de expansão econômica, e que o metaverso não é só digital, ele combina o digital com o real, ele é híbrido. Nós vamos discutir isso aí com mais detalhe, mas o metaverso é uma fronteira de expansão desse novo capitalismo. E a outra coisa chama inteligência artificial. Está todo mundo falando do ChatGPT, né? Que você põe ali e sai um trabalho de graduação pronto. Você quer programar, você põe ali o que você quer programar e te entrega o código, já o código de computador. Então, o avanço da inteligência artificial
para muitos traz temores, porque para que você vai estudar se você pega um robô e o robô faz a redação para você? Então, ao contrário, a gente vai continuar estudando e precisando de conhecimento para fazer inovação. Portanto, vai ter que inovar na maneira de usar a tecnologia em educação, porque se você chegar numa sala de aula, no MBA, em qualquer lugar, e pedir alguma coisa para avaliar que pode ser feito automaticamente, então seu curso é uma porcaria. Agora, como é que eu faço para enfrentar isso? Sim. As empresas, nós que somos professores, em todos os níveis, somos demanda de soluções inteligentes, pedagógicas, e aí, claro, a EdTech vai poder explorar isso, que parece uma crise, né? Meu Deus, agora ninguém mais vai ser inteligente naturalmente, só artificialmente. Ao contrário, né? Quer dizer, justamente a demanda do sistema educacional, os seus vários níveis, vários formatos, é por soluções inteligentes que aumentem a inteligência do sujeito e não da máquina, porque quem vai trabalhar na empresa é o sujeito, quem vai criar a empresa é o sujeito, né? Então, pode ter muito chat, muita inteligência artificial, mas vai precisar de alguém que crie uma empresa para usar aquilo e esse cara vai ter, né, vai ter que se preparar para isso, vai ter que estudar. Então, EdTech é quente, é o vertical quente. E se na era do conhecimento digital, né, todas as empresas precisam se tornar um pouco EdTechs ou se tornar cada vez mais EdTechs, o ser humano, os indivíduos, cada vez mais lifelong learning, ou seja, vamos ter que estudar sempre. Né? Por isso que os games surgem, por exemplo, uma inovação na área educacional é o game. Porque o game, entre aspas, educacional, mas é o game que te leva numa jornada, que é como se estivesse num game, mas é uma jornada de autoconhecimento, caso do Master Lemon que eu estava falando, é uma inovação. Né? Então, e a inteligência artificial? Não, eu estou falando de um game. Agora, uma coisa importante, né, que tem a ver com essa pergunta da Cíntia, o mundo mais digital com a inteligência artificial, ela vai gerar talvez um aumento, um ganho de produtividade tão grande, né, ou quem sabe até mais, com o advento da internet. Né? Com o advento da internet a gente teve um aumento da produtividade muito maior e agora com a inteligência artificial. E talvez, né, isso leve também, apesar de a gente ter que estudar, né, para o resto da vida, conhecer de tudo, a gente vai ter mais tempo livre. Né? Não sei se para você, Gil, se isso é uma ilusão, mas o ócio criativo, né, a gente aproveitar, já que o nosso trabalho ele pode ser mais produtivo, a nossa vida pode ser mais produtiva, a gente pode separar um tempo para refletir sobre questões fundamentais, né, como quem sou eu, de onde venho, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né, qual é a contribuição que eu posso dar e como é que os negócios, né, o empreendedorismo, a inovação podem ser instrumento disso. Então, uma crença ou uma convicção que eu tenho é que a gente pode ter sim mais tempo livre e aproveitar esse tempo criativamente. Muitos negócios, né, muitas ideias foram geradas em momentos de ócio. E outra coisa, quer dizer, vamos chamar assim, o capitalismo clássico, o estrito senso liberal, a empresa é a empresa. Ela tem que maximizar o lucro, ela tem que acumular capital, ela tem que gerar dividendos para os acionistas. É um mundo de muito cálculo e que mesmo assim não quer dizer que seja racional, mas ele é estruturado dessa forma. Com esse paradigma que está se construindo, que é ESG, quer dizer, a empresa que não tiver ação social ou ambiental, ela não vai ter crédito. Isso já é realidade na União Europeia. Não vai ter crédito, não vai colocar as suas ações na bolsa, né? Não vai nem poder emitir uma NFT, porque todo mundo vai estar ligado que, por exemplo, uma empresa que gera um crescimento menor, mas porém, né, todavia, contudo, distribui mais e contribui até para gerar ocupação para quem está desempregado ou para quem tem alguma questão de vulnerabilidade, ou para uma pessoa que já está aposentada poder continuar contribuindo para a sociedade. Então, o terceiro setor, né, quer dizer, o empreendedorismo social, ele tende a crescer, inclusive por conta das empresas. O caso da Alai. A Alai é uma empresa de turismo, né, em Brotas, mas tem o Instituto Astral, que aí já está fazendo educação ambiental sobre o rio, que no final é o business da agência de turismo. Mas se não tiver um rio preservado, quem é que quer fazer rafting aqui na Marginal do Pinheiros ou do Tietê? Ninguém, né? Não dá nem para fazer remo, que antigamente se fazia.
A gente tem mais uma pergunta aqui, Gilson, do Charles Adriano. Ele gostaria de saber se o curso também entrará na área de inovação do agronegócio. Aí eu posso começar respondendo essa pergunta, né? Charles, o curso ele aborda a inovação de dentro para fora, desde o indivíduo, né? Começando a auto-inovação. Depois ele entra no módulo de metodologias de gestão da inovação em grandes empresas, em pequenas empresas, em médias empresas. E no terceiro módulo ele entra com empreendedorismo, com abordagens de inovação focadas em empreendedorismo. Existem visões setoriais, sim, que vão acontecer, né? Então, digital, agronegócio, saúde, social, ambiental, alimentação já conecta com agro, por exemplo. Exato, mas a gente não vai ter o foco específico e exclusivo nesse tema, tá? Então, são transversais que estarão em cases, em abordagens de inovação, em ilustrações, em oportunidades de negócio que serão sempre observadas ao longo do curso. Quer fazer mais um complemento, Gilson? Não, é isso aí. Quer dizer, como a gente fala, a gente quer que o desenvolvimento dessa participação está orientado para o empreendedorismo, portanto, necessariamente, ele vai passar por uma individualização. Então, se o teu projeto é agronegócio, ele vai ter um atendimento, um apoio, porque o que define essa vertical, no limite, é a conclusão, o trabalho de conclusão, que a gente espera seja ou a melhoria ou até o surgimento de startups. Então, não há nenhuma restrição, mas não depende de nós. Não é que nós vamos criar agora, vai ter um bloco só do agronegócio. Não. Provavelmente vai ter mais de um participante do agronegócio e eles mesmos, dentro do nosso ambiente colaborativo, já vão trocar ideias também. Então, a nossa proposta é individualizar e dar condições para que todo mundo realize o seu sonho, faça essa trajetória, inclusive no agronegócio. Obrigado. Espero ter respondido aí, termos respondido sua pergunta. Charles, obrigado. Agora uma pergunta do Anderson Mendes. Boa noite, Anderson. Ele pergunta: o que tem causado o famoso layoff dentro das empresas de tecnologia? Bom, aqui nós abordamos, né? Olhando aquela trajetória de longo prazo, por exemplo, no mercado acionário das grandes empresas de tecnologia, as tais das Big Tech, a gente vê que o que aconteceu foi um crescimento além do razoável, no momento que todo mundo estava em lockdown. Combinado com um recorde de redução de taxa de juros, especialmente nos Estados Unidos, justamente para evitar a recessão. Então, liquidez, ou seja, dinheiro barato em setores que cresciam porque estava todo mundo em lockdown, empresas de tecnologia, né, levou a uma expansão nas contratações, né, na valorização das empresas, e agora o pessoal está devolvendo, porque a gente não tem uma demanda tão grande, mas tem novas demandas. Então esse foi um pouco o que eu coloquei aqui, quer dizer, esse layoff, ele é mais um ajuste dentro de um processo que estruturalmente não é de contração do setor de tecnologia e inovação, ao contrário, vai intensificar, mesmo porque essas milhares e milhares de pessoas que foram demitidas das grandes empresas de tecnologia sabem muito e eles vão empreender. Então a nova geração de startups, em boa medida, vai sair dessas empresas. Muito interessante. Criadas pelos próprios desempregados. Só existe um emprego, né, que nunca vai acabar, que é o empreendedorismo, né? Bom, aqui temos uma pergunta do César Piva. Então, obrigado, Anderson, né? E o César pergunta: peço ao professor Gilson, né, um pedido, na verdade, comentar o pensamento de Mariana Mazzucato sobre a relação do Estado empreendedor e uma nova política para a economia local. César Piva, obrigado pela tua presença, amigão. Mas você está me colocando aqui essa coisa de amigo, né? Vou botar uma pergunta. Mariana Mazzucato. Bom, eu sou suspeito para falar, porque teoricamente na economia eu fiz meu mestrado e doutorado sobre o Keynes, o John Maynard Keynes, que é um autor com 1000 interpretações, mas basicamente o economista keynesiano, e a Mariana Mazzucato, ela em boa medida ela é keynesiana, ela vê o sistema econômico
com o Estado desempenhando um papel que muda ao longo da história. Então, nada disso que a gente está vendo agora, toda essa Big Tech, trilhões e trilhões, centenas de milhares de pessoas empregadas no mundo todo, nada disso aconteceria sem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Começou como um projeto DARPA, a internet era originalmente um projeto militar, portanto, um complexo industrial militar com apoio enorme do Estado. Ah, mas foi só no começo? Não. Agora, tanto o Trump quanto o próprio Biden reforçaram um protecionismo tecnológico, especialmente contra a China, e estão investindo bilhões, centenas, não é dezenas, centenas de bilhões de dólares no sistema de empreendedorismo tecnológico dos Estados Unidos. Então, a Mariana Mazzucato, o César Piva botou aqui o dedo na ferida, de fato, ela é uma keynesiana que não esconde o jogo, né? Fala, olha, de fato, é um ecossistema de inovação e a construção de um novo padrão de crescimento ou de acumulação de capital, ou de empreendedorismo, depende, em boa medida, de reconstrução, em alguns casos, ou de invenção de novas esferas onde o público e o privado, né, articulam soluções para problemas. Nunca houve só um lado resolvendo, mesmo porque nunca existiu só o setor privado, nem só o setor público, a não ser, em alguns casos, de estatização, mas que a China, que era um dos maiores, virou um celeiro também de inovação, tanto é que está desafiando. Nos próximos dias, o representante da TikTok na China, vai fazer o seu primeiro depoimento, sabe aonde? No Congresso americano. Então não é só o Estado, não é só as forças vivas da nação, forças políticas, o Congresso Nacional, o sistema judiciário, é um ecossistema, né? E a Mariana Mazzucato, eu assino embaixo, já andei até brigando aí, né, com outros economistas mais radicais de esquerda e tal, marxistas, achando que a Mariana Mazzucato, né, no final está dourando a pílula, e que o capitalismo está ferrado mesmo, com ou sem Estado, e que ela seria uma boa discussão. Eu estou mais do lado dela, eu acho que as soluções são construídas de forma a expressar uma inteligência coletiva, que a tecnologia não é condição, ela é resultado da inteligência coletiva. Então, inteligência artificial, antes dela tem a natural e depois dela tem a coletiva. Muito legal. Gilson, tem mais uma pergunta aqui do Larry Douglas, mas eu queria trazer um tema que você falou lá atrás, geopolítico, né? Porque parece que essa guerra da Ucrânia, Rússia, OTAN, está entrando numa nova escalada aí, né? Eu estive acompanhando aí os noticiários de diversas fontes e pude perceber que outros países estão começando a fornecer mais armamentos, tanques de guerra. Então isso pode ser um fator preocupante, porque isso afeta diretamente aquela economia física, né, que você mostrou que está mais estável. Também afeta as Big Techs, mas a gente sabe que o preço do petróleo, enfim, tudo isso pode, da energia, do gás, né, pode oscilar mais. Mas eu vou pedir para você, essa ser a nossa fala final, né, o que você tem para falar nesse sentido, trazendo aquela provocação sua inicial, e falar também, responder essa pergunta do Larry Douglas antes. Então, obrigado, Larry, né, pela sua pergunta, por participar. Parabéns aos professores, ele fala. Obrigado, parabéns a você também por estar aqui conosco. Uma dúvida, o curso viabilizará alguma matéria sobre impactos e resultados? Acredito que ele fala aqui de ESG, né? Seja com visão de inovação mais ESG. Temos sofrido com o greenwashing, entre outros, né, que é essa prática que muitas empresas não, que existem, né, empresas que têm uma publicidade muito focada nos aspectos do ESG, né, ambiental, social, e quando a gente observa na realidade que a empresa não é muito séria nesse sentido, né, que é muito mais um investimento de fachada. E aí ele pergunta, né, vamos dar uma olhada nisso também? Com certeza, não só na questão ambiental, mas, por exemplo, algumas questões identitárias, porque a questão regulatória, os marcos regulatórios da atividade empresarial estão mudando, né, e não é só o ambiental. É o greenwashing, mas também tem o quanto você abre a empresa para negros, para mulheres, para LGBTQ, né? Então tem social washing ou não tem? Diverse washing. Né? Então aí acho que tem questões de regulação importantíssimas,
e que definem também um horizonte de empregabilidade para muita gente. Porque se essa economia nova crescer, ela só cresce se houver uma regulação, né, um monitoramento adequado, uma prestação de contas confiável. Por isso que eu gosto do mercado de capitais, né, porque o mercado de capitais ele tem, enfim, não estou dizendo que ele seja uma solução para todos os problemas, mas o mercado de capitais, de fato, tem requisitos, né, o mercado de crédito, o mercado de capitais, tem requisitos de due diligence, né, quer dizer, de investigação desses indicadores, de monitoramento. Agora, vejam, aqui no Brasil, estamos vivendo um caso aí que é tétrico, grotesco, lojas americanas. Então, como que chegou um rombo daquele tamanho? E sistêmico, né? Sistêmico, atinge milhares e milhares de credores, fornecedores. Então, é um desafio tanto da regulação, do monitoramento desses indicadores, quanto da própria corrupção, né? Para o Estado, para o setor privado e para o terceiro setor. Esse desafio da justiça, ele continua presente. Nós vamos discutir esse tema no nosso módulo 2, com certeza. E é interessante porque pouca gente faz uma correlação com o tema inovação, empreendedorismo e governança. E governança. Ética, responsabilidade, compliance. Muito bacana, a gente vai ter essa oportunidade. Mas, Gilson, aquela pimentinha que eu trouxe aqui, né, para a gente refletir um pouco, porque eu sei que está todo mundo, de certa forma, preocupado com o encaminhamento dessa guerra, né? E aí, o que você tem para a gente do ponto de vista geopolítico? Como é que isso pode nos afetar? E também, eu acho que do ponto de vista pessoal, de saúde mental, é procurar viver o seu dia a dia, o seu presente, né, sem se preocupar tanto com o que está, sem essas notícias tão negativas, né, que vêm desse contexto de guerra. Não deixar que isso afete tanto a gente. Não ter o cuidado, né? Nesse curso a gente vai ter a oportunidade de aprender a meditar, né? Nós vamos ter uma disciplina chamada Mindfulness, né? Com o professor Rogério Calil, um professor da USP também. E outros temas, né, relacionados à gestão do próprio psiquismo, né? Gestão da forma como pensamos e agimos. Mas como é que você observa, Gilson, aí do ponto de vista econômico que pode vir, né, em função dessa nova escalada que está acontecendo aí da guerra? Bom, obviamente eu não tenho bola de cristal e não existe um cálculo ou qualquer modelo que possa nos dar total imunidade aos vírus do Banner. Quer dizer, essa não linearidade, principalmente, é fundamental. Então, você pode agora vem o colapso, é o apocalipse, quando você vai ver, né, é aquele clique que de repente muda completamente. A história não é um processo linear, tem altos e baixos. Nós no Brasil sabemos disso, mas não só aqui, no mundo todo. Eu acho que, do ponto de vista geopolítico, né, certamente o projeto ocidental está fragilizado. Né? Esse projeto ocidental, né, que nós vimos os gráficos. Eu digo ocidental, eu digo Atlântico Norte. Né? Então, o projeto do Atlântico Norte, ele é incompatível, né, continuar crescendo naqueles níveis, ele é incompatível com a sobrevivência do planeta. Essa consciência cresce. Mas na União Europeia, né, eu acho que... Mas assim, a primeira questão é que há necessidade, e isso não vai cair do céu, né, dessas populações, né, dos países avançados encontrarem outras formas de consumir e de conviver. Como essa é a questão, que não dá para manter aquele, entre aspas, milagre do pós-guerra, né, então é a questão política, mais do que geopolítica, é a questão política e, na minha opinião, educacional, de como que você vai, por exemplo, nós estamos numa universidade, quer dizer, como é que você vai, nesses sistemas políticos, promover o combate a fake news, a um uso responsável da informação. Você falou bem, mas só vem notícia ruim. Claro, notícia boa não vem de jornal.
Então, como é que fica isso? Como é que fica o estatuto dos meios de comunicação, das mídias, essa regulação da mídia, da cultura, enfim, da circulação de ícones, de informação, de conhecimento? Ela é central. O nosso MBA ele é mais um tijolinho, mais uma conexão dentro de uma mobilização que obviamente que as universidades têm um papel importante nisso. Combater o negacionismo, combater fake news, convidar as pessoas a usar o conhecimento, compartilhar, transferir tecnologia, é uma construção. Na perspectiva da geopolítica global, eu acho, eu já falo isso há vários anos, em alguns momentos eu titubeei, mas eu continuo achando que o Brasil é uma matriz, é uma fonte de energia, de alimento e de inteligência criativa. Eu acredito nisso. É suspeito. Eu também não tenho. Não é uma coisa tropicalista, digamos assim, mas, de certa forma, ela é macunaímica, ela é realmente um pouco antropofágica. Quer dizer, eu acho que esses países mais pobres, não só o Brasil, onde você tem culturas nativas, culturas tradicionais, né, onde a percepção do bem viver não é necessariamente utilitária, tal como foi desenvolvida pelo cartesianismo, pelo pensamento esse que levou à Revolução Industrial. De fato, culturalmente, nós somos colônia, né? Então acho que tem um movimento aqui que é uma outra globalização que está sendo construída principalmente pelo protagonismo do Sul, pelo protagonismo desses países que, no final, não se beneficiaram tanto de todas essas várias revoluções industriais. Então, eu acho que essa geopolítica ela implica, aos poucos, né, numa requalificação do debate internacional. O Brasil, pessoal, petista ou não, né, há de convir que em um mês o Lula visitou mais países, estabeleceu mais pontes internacionais do que o governo anterior ao longo de seus 4 anos. Então, o Brasil volta a ter um papel na geopolítica, né? E a China? Olha só, eles mandaram o vice-presidente visitar aqui a posse, né, com carta, com uma equipe. Então, o Brasil, acho que ele ocupa um papel interessante nessa geopolítica. É um tema para a gente discutir, né, o quanto o Brasil, pelas suas características políticas, e nesse momento de uma retomada realmente da cidadania, da racionalidade científica, da preocupação social e ambiental, o quanto o Brasil pode, de fato, contribuir para que essa geopolítica, né, não sei se nós vamos acabar com a guerra, acho que isso aí é um pouco difícil no curto prazo, mas acho que no médio prazo, pela nossa capacidade, não como Brasil, mas como planeta, eu acho que eu estou mais do lado otimista, porque eu vejo gente se mexendo e empreendendo nesse sentido. Então vem com a gente. E ter esperança, né? A esperança faz parte do brasileiro. Queria reforçar essa mensagem final que você trouxe, Gilson, com um pensamento do Domênico De Masi, né? Ele fala que o Brasil é o país do futuro, um país que reúne diversidade, diferentes crenças, diferentes raças, convivendo harmonicamente e criativamente, né? Então isso é muito importante. Não é à toa, a inovação ela vem dos lugares mais inusitados também, e não só do Silicon Valley, né? Mas é muito importante entender, né, o potencial que a gente traz enquanto nação, enquanto povo, que reúne essa diversidade, essas maneiras de pensar diferentes, porque inovação é diversidade. Se a gente põe numa sala pessoas que têm a mesma maneira de pensar, ou seja, um groupthink, né, ou seja, uma homogeneidade do pensamento, o grau de inovação é muito baixo. Por quê? Porque não existe ali o conflito, né, a oposição, que é o que dá a oportunidade, né, de aprofundar e de entender sobre novas óticas, ter empatia com diferentes públicos, com diferentes necessidades. Então, a inovação, ela, obrigatoriamente, de qualidade, ela passa pela diversidade. E esse curso vai abordar isso com um grau de profundidade interessante, né? Como nós podemos ser indivíduos também que olham para essa diversidade. Como é que a gente encontra a diversidade em nós mesmos, né, em primeiro lugar? E como é que a gente trabalha essa diversidade, como é que a gente expressa, externaliza, né, transborda isso de maneira natural, formando times diversos,
formando equipes, né, com olhares mais diversos, mais sistêmicos, mais inclusivos, mais abrangentes, e como é que isso tudo se transforma em resultado e inovação. Muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente bateu um papo aqui, jogou uma bola, né, Gilson? Muito interessante. Foi Obrigado ótimo. pela aula de economia. Imagina, isso aqui eu voltei o chapéu de economista. Muito legal, muito interessante mesmo. Então a gente saiu daqui com boas notícias, na verdade, né? Achamos que ia ser um big flop, né? Que teríamos um cenário bastante pessimista. E é importante entender, pessoal, que quem constrói a nossa vida, a nossa realidade, somos nós mesmos. Né? O mundo ao nosso redor pode estar pegando fogo, a gente pode estar vivendo no meio de uma crise, do inferno, né? Mas se a gente soube construir dentro de nós o céu, né? Que os budistas chamam de nirvana, né? Que os cristãos chamam de reino do céu, mas enfim, se a gente conseguir construir essa realidade dentro da gente, a gente ultrapassa a crise e as dificuldades com sabedoria, com tranquilidade. Tem que passar do flop para o flap. O flap, para quem não sabe, é exatamente aquela parte da asa do avião que se mexe para fazer ele subir ou descer e até frear quando ele pousa. Então não adianta só voar e ter turbinas e ter o avião, tem que ter o flap para poder, né, modular Suave. a hora de decolar e, se possível, soft landing. Muito bom, muito bom. É isso aí. Acho que Obrigado. Aqui. Pessoal, obrigado pela participação. A todos. Aos nossos espectadores aí que nos viram, nos ouviram, participaram, interagiram. É isso, a gente só está começando, estamos esquentando, né, para o nosso MBA de Inovação e Empreendedorismo da IASH USP. Então você é convidado, se você conhecer alguém que se interesse por esse assunto, que veja a oportunidade na crise, né, mande esse vídeo, mande essa live para essa pessoa, esse webinar, pode ser que minimamente vai despertar alguns tópicos, alguns assuntos interessantes na mentalidade, na vida dessa pessoa, ok? E é isso.